Era uma manhã congelante de 28 de janeiro de 1986. Milhões de pessoas assistiam ao vivo. Em centenas de escolas americanas, televisores eram ligados com um propósito especial. Pela primeira vez, uma professora comum iria ao espaço. A contagem regressiva ecoava como um símbolo de orgulho nacional. 10, 9, 8. O que o público não sabia é que, na noite anterior, engenheiros haviam praticamente implorado para que aquele lançamento fosse cancelado. Eles tinham gráficos, tinham histórico de falhas, tinham medo do frio recorde que atingia a Flórida. Mas, mesmo assim, o ônibus espacial Challenger decolou. 73 segundos depois, It happened just over 1 minute into flight. uma explosão rasgou o céu diante de milhões de testemunhas. 7 astronautas perderam suas vidas. E a pergunta que atravessou décadas é simples e perturbadora. Se eles foram avisados, por que decidiram continuar? O Challenger não era apenas mais um foguete. Ele fazia parte do programa de ônibus espaciais da NASA, criado para tornar o acesso ao espaço rotineiro. A promessa era ousada: viagens frequentes, quase como voos comerciais. O projeto precisava provar que era seguro, confiável e economicamente viável. E naquele lançamento havia algo ainda maior em jogo. Christa McAuliffe, uma professora do ensino médio, escolhida entre mais de 11 mil candidatos para representar cidadãos comuns no espaço. Ela daria aulas diretamente da órbita. Era uma jogada simbólica poderosa em plena Guerra Fria. Mostrar ao mundo que o espaço já não era apenas para astronautas militares, mas para pessoas comuns. Cancelar aquele lançamento significava frustrar expectativas nacionais, políticas e midiáticas. O peso não era apenas técnico, era emocional. Na noite anterior, engenheiros da Morton Thiokol levantaram um alerta urgente. Os pequenos anéis de vedação, responsáveis por selar as juntas do foguete auxiliar, já haviam apresentado erosão em voos anteriores, e nunca haviam sido testados sob temperaturas tão baixas quanto as previstas para aquela manhã, próximas de 0 graus Celsius. Em uma teleconferência tensa com a NASA, os engenheiros recomendaram formalmente o adiamento. Eles argumentaram que o frio poderia endurecer o material, impedindo a vedação adequada. O risco? Vazamento de gases superaquecidos a milhares de graus. Mas a resposta que receberam foi indireta e sutil. Provas insuficientes. O histórico de voos anteriores, mesmo com falhas menores, era usado como argumento de confiança. Após horas de pressão, a própria empresa reverteu sua recomendação inicial. A decisão final foi autorizado para lançamento. Não porque o risco desapareceu, mas porque o desconforto de cancelar parecia maior que o medo da falha. Esse é o ponto mais inquietante da história. O fenômeno conhecido como normalização do desvio já estava em curso. Pequenos sinais de problema haviam sido observados antes. Mas, como nenhuma tragédia tinha acontecido, a falha começou a parecer aceitável. O cérebro humano interpreta a sobrevivência passada como prova de segurança futura. Se deu certo antes, deve dar certo de novo. Só que foguetes não funcionam com base em estatísticas emocionais. Funcionam com física. E a física, naquela manhã, era implacável. 73 segundos após a decolagem, uma chama escapou pela junta comprometida. O tanque externo explodiu. O Challenger se desintegrou diante do mundo. Pais, alunos e professores assistiram em choque, sem entender imediatamente o que havia acontecido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A investigação posterior revelou algo desconfortável. Não foi um erro isolado. Foi uma cadeia de decisões moldadas por pressão, cronograma e reputação. A NASA enfrentava atrasos constantes. Havia compromissos políticos. Existia a necessidade de provar que o programa era confiável. Em ambientes assim, surge o pensamento de grupo, quando a busca por consenso supera a busca pela verdade. Vozes cautelosas passam a ser vistas como obstáculos. O problema não é falta de inteligência, é excesso de confiança coletiva. O Challenger se tornou um estudo clássico de como organizações brilhantes podem falhar quando ignoram sinais desconfortáveis para proteger metas maiores. E o mais assustador é que isso não acontece apenas na NASA. Acontece em empresas, governos e decisões pessoais todos os dias.
Christa McAuliffe queria inspirar uma geração de estudantes e, de certa forma, conseguiu. Mas a lição não foi sobre conquista espacial. Foi sobre responsabilidade e coragem moral. Às vezes, a decisão mais difícil é apertar o botão de cancelar. 73 segundos foram suficientes para mostrar que ignorar um alerta não elimina o risco, apenas adia a consequência. A pergunta que fica não é sobre foguetes, é sobre você. Quando o próximo sinal vermelho surgir na sua vida, você vai confiar nos dados ou na pressão ao seu redor? Porque a história já provou. O custo de fingir que está tudo bem pode ser irreversível.